salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Tudo uma boa? Fala, Marquinhos. Na medida do possível, seguimos. Pois é, exatamente. É uma pergunta um tanto quanto complicada de responder no momento, mas enfim, seguimos. Nosso episódio 211, gravando aí na quinta-feira, dia 19 de outubro, né? 9h40 da noite, a gente começando aqui a gravação. A gente fez uma live no início dessa semana e no Instagram, e por problemas técnicos, né, a live caiu no meio, enfim, ela não foi salva, então a gente queria ter transformado aquela live num podcast e não conseguimos, e por isso também só tem o final dela que está online, porque, enfim, foi a segunda parte da live, mas agora a gente vai tentar fazer uma recapitulação, né, do que ainda tiver relevância de tudo que aconteceu até aquele período, então, para todo mundo ficar por dentro aí de tudo que aconteceu na guerra essa semana. Obviamente, é óbvio que as pessoas sabem muito do que acontece na guerra, né, de uma forma geral, bombardeios e tudo mais, mas a gente dá aquela visão do que acontece na guerra aqui dentro da sociedade de Israel. Eu acho que é um ponto de vista e uma visão que muito pouca gente tem por aí, ou muito pouca gente tem falado disso. Então é isso, vamos passar para o nosso primeiro bloco para a gente tratar aí, fazer um resumão geral, um panorama geral da guerra essa semana. Bom, gente, o primeiro assunto que a gente vai tratar é do número de mortos e bombardeios, né, que não pararam desde o dia 7 de outubro, né, o dia que teve aí o ataque do Hamas, que tem sido chamado aí de Sábado Negro, né, não gosto muito desse nome não, mas enfim, está sendo, desde esse dia 7 começaram aí os bombardeios israelenses à faixa de Gaza. Até o momento, do lado de Israel, a gente tem cerca de 1.300 mortes, né, a grande maioria dos mortos no lado israelense foram no primeiro e no segundo dia, né, no momento do ataque, e depois os soldados e membros da Força de Segurança que morreram no combate ali com os terroristas do Hamas. E o número em Gaza já passa aí de 3.500 pessoas mortas, né? Hoje de manhã a gente estava nesses números, não sei como está agora. E, enfim, já é um número recorde aí, já bate o recorde da guerra que teve em 2014. A gente já tem, enfim, passando aí todos os limites, né, do aceitável. Muitos bombardeios, a gente não vê uma estratégia, nada além dos bombardeios acontecendo. A gente está há 13 dias de guerra e 13 dias de bombardeios. Houve o fechamento Israel proibiu a entrada de suprimentos, de mantimentos, enfim, remédios e tudo mais, tinha fechado a água, depois reabriu a água no sul da faixa de Gaza. E aí, João, como é que a gente pode fazer um resumão do que aconteceu em Gaza, rapidamente, um panorama geral dessa semana? Mas enfim, você comentou aí mais ou menos a questão do número de mortos e o que está acontecendo, só para o ouvinte ter uma noção, né? Já morreram mais palestinos por ataques de Israel na faixa de Gaza do que quase todas as outras operações de Israel somadas em Gaza desde 2005 até hoje. 2005 é a data que a gente pega como separado, divisor de águas, porque 2005 foi o ano que Israel se retirou da faixa de Gaza, né? E retirou as colônias e o exército da faixa de Gaza no plano de desconexão. Então, essa nossa, enfim, o nosso recorte temporal para fazer essa avaliação, para vocês terem uma noção da intensidade dos bombardeios israelenses, da intensidade, enfim, e do número de vítimas que saem, né, do número de civis que acabam morrendo. Normalmente, a gente vê as informações de Israel de quantos terroristas foram mortos nesses bombardeios, dessa vez a gente não está vendo, o que é muito preocupante, porque dá para a gente uma impressão de total falta de preocupação, inclusive na parte retórica, né? Enfim, de uns anos para cá, pelo menos na narrativa do Tzahal, né? Das Forças de Defesa de Israel, os ataques estavam sendo muito mais cirúrgicos e muito menos civis, proporcionalmente estavam morrendo. E nessa guerra, eu não sei precisar, porque essa informação não chega na gente, mas, ao que tudo indica, está morrendo muito mais civil do que antes, né? Então, isso dá também gera uma situação que é muito negativa para Israel, no caso, para o exército de Israel, para o governo israelense, quem está ordenando esses bombardeios, de que você está causando massacre de civis na faixa de Gaza, o que, enfim, é difícil a gente negar essa afirmação, né? Enfim, se bem o exército diz que o objetivo não são os civis, o que acontece de fato é que os civis eles estão pagando um preço muito caro. E ainda que o objetivo dos bombardeios não sejam os civis, a punição coletiva, que é quando você
quando você proíbe a entrada de ajuda humanitária, quando você enfim, corta o fornecimento de água, ainda que é importante dizer isso, Israel fornece somente 10% da água da faixa de Gaza, o resto é local, é através de poços e aquíferos enfim, que a própria estrutura governamental do Hamas explora, e a energia é cerca de 50%, né? Que Israel fornece. Israel proíbe também a entrada de diesel, os geradores funcionam a diesel, então a situação ela é de calamidade. Não sei se a questão da água ela acaba tendo tanta relevância, porque no final das contas só 10%, mas como Israel acaba destruindo também a infraestrutura local, com certeza é muito mais que 10% da água acaba não chegando à população. E o argumento, pelo menos político, né, a gente não ouviu isso do Netanyahu, mas a gente ouviu isso de alguns ministros, é que enquanto os reféns não forem liberados, a ajuda humanitária não vai voltar. Então é uma estratégia de punição coletiva que configura crime de guerra, né? E isso enfim, é imperdoável, né? Se você está cometendo um crime de guerra, enfim, você vai ser julgado, no final das contas, pelos tribunais internacionais, ainda que Israel não seja parte, né? Enfim, na visita do Biden aqui, que a gente vai se prolongar sobre ela depois, enfim, ele praticamente apareceu na mídia como que ele solicitou a Israel que abrisse a fronteira sul de Israel com o Egito para a entrada de ajuda humanitária, mas a informação que a gente tem da conversa dos bastidores é que o Biden exigiu de Israel essa abertura, né? Os Estados Unidos financiam Israel, enfim, quem paga a conta escolhe o prato, né? Enfim, olha o cardápio e escolhe o prato. E a mensagem foi: vocês vão lutar essa guerra, tudo bem, mas vai ser de acordo com as minhas normas. Que são, enfim, eu não estou dizendo que as normas dos Estados Unidos são as normas mais éticas do mundo, mas já é um avanço em relação à maneira como Israel está se portando na faixa de Gaza. Também é muito importante a gente dizer que a quantidade de bombardeios, de foguetes por dia, que são disparados contra Israel, também é muito superior à de todas as guerras anteriores. Já é o dobro da de 2021, que eram lançados cerca de 170 foguetes por dia. Agora eles já passaram do dobro, já são cerca de 350. Para ter uma ideia, a guerra de 2008 e 2009, a quantidade de foguetes lançados contra Israel era de 17,5, ou seja, está falando de 20 vezes mais por dia. Naquela época não existia o Domo de Ferro, né, o Kippat Barzel, que enfim, o aparelho, né, o sistema anti-foguetes que Israel desenvolveu lá por 2010, 2011, e a primeira vez que numa operação grande foi usada foi na de 2012, na operação Amud Anan. Não me lembro como se traduz para português, mas foi uma operação de 8 dias que, pela primeira vez, os foguetes chegavam em Tel Aviv, por exemplo, em Jerusalém, foguetes de mais longo alcance do Hamas, e os bombardeios também estão sendo muito mais intensos, de maneira que eles centralizam todos no mesmo lugar, e o Kippat Barzel não consegue interceptar todos, e está tendo muita destruição. Muitas cidades israelenses foram totalmente evacuadas, né? Eu acabei de conversar com o jornalista Sérgio Uti, inclusive do SBT, até vou mandar um abraço para ele, que é ouvinte do nosso podcast, certamente vai estar ouvindo a gente falar isso agora. Ele está agora em Ashkelon, nesse momento, que é a cidade litorânea mais ao sul de Israel. Abaixo de Ashkelon só tem no litorâneo mediterrâneo, né? Tem Eilat no Mar Vermelho, lá no extremo sul do país. Mas Ashkelon é a cidade litorânea mais ao sul. Abaixo de Ashkelon só tem uma praia pública e o kibbutz Zikim, que está quase na fronteira marítima ali com a faixa de Gaza. Ele disse que a cidade está deserta, né? Enfim, que não tem mais quase nada ali. E Ashkelon não foi das cidades que sofreram mais com invasão de terroristas, né, no sábado, dia 7 de outubro. Enfim, mas mesmo assim a população foi embora porque a quantidade de foguetes que estão sendo jogados contra Ashkelon é impressionante. Okay? E a verdade é que Tel Aviv, por exemplo, todo dia toca a sirene 3 vezes com chuva de foguetes ali, né? Então também é numa intensidade muito maior, né? O que também se leva a gente a se perguntar como é que o Hamas se fortaleceu tanto assim nos últimos anos, né? E essa resposta ela tem que ser dada pelo governo israelense, que é quem supostamente deveria ter controlado esse armamento do Hamas aí, e agora então, quem está pagando o preço por isso é a população israelense, e especialmente a população da faixa de Gaza, okay? Enfim, por conta das ações israelenses lá. Enfim, eu queria comentar, na live eu comentei sobre isso, então quem viu a live, peço desculpa, mas eu vou ter que comentar novamente. Algumas pessoas questionam qual é o objetivo de Israel, né, nesses bombardeios, e qual seria na incursão terrestre. Por que Israel mandou toda a população para o sul de Gaza? O que eles estão planejando, os setores militares, qual tipo de operação que eles estão planejando? Eu vou explicar para vocês a lógica militar. Okay? A lógica militar, aparentemente, ao que tudo indica, né, dessa ainda não operação terrestre, mas que fatalmente vai acontecer
a gente não sabe de quanto tempo ela vai ser, nem quanto tempo ela vai, enfim, nem quando ela vai começar, mas ela vai acontecer, é a seguinte: o norte da faixa de Gaza concentra a cidade de Gaza, que é uma cidade com 500 mil habitantes, mais ou menos. A população da cidade de Gaza é maior que a população de Tel Aviv, por exemplo. É a maior cidade palestina, tanto da faixa de Gaza quanto da Cisjordânia. E ela tem uma região metropolitana também, que tem quase 1 milhão de pessoas. Hein? E quando Israel, enfim, ordena que a população da faixa de Gaza, do norte da faixa de Gaza, migre para o sul, é porque na região da cidade de Gaza estão concentradas as principais lideranças do Hamas que estão na faixa de Gaza, né? Porque as principais lideranças do Hamas estão no Catar e em outros países do mundo árabe, do mundo islâmico. Os principais estão no Catar. Mas, enfim, o que eles querem com isso? Se essas pessoas vão para o sul junto, um drone israelense vai pegar eles, Israel muito provavelmente sabe onde eles estão localizados, e vai executá-los no caminho. Se eles ficam nos búnkeres, que também é onde estão armazenadas as armas, os foguetes, as fábricas de balas e de foguetes do Hamas, quando as forças terrestres israelenses entrarem, eles vão entrar em confronto com o alto escalão do Hamas na faixa de Gaza, e ainda que alguns soldados muito provavelmente vão perder a vida nesses combates, é muito provável que os principais nomes do Hamas naquela região sejam eliminados nesse confronto. Então esse é o objetivo por trás desse ataque somente à parte norte da faixa de Gaza, é retirar os civis dali, com o objetivo, primeiro, de não matar civis, e segundo, dos civis não atrapalharem a operação israelense. Hein? Com isso, obviamente, você cria um grande contingente de pessoas na mesma região, em pouco tempo, ainda mais a região destruída, com escombros e com pouca ajuda humanitária, com falta de água, falta de tudo. As doenças começam a se espalhar, as pessoas começam a morrer de causas diversas. Né? Causa uma crise humanitária. Então, Israel não pode demorar muito para isso, né? Porque a comunidade internacional não vai permitir que isso aconteça há muito tempo, pelo menos essa é uma estimativa que a gente tem, ainda que Israel esteja recebendo respaldo de boa parte do mundo ocidental. Enfim, então essa é a situação na faixa de Gaza. Hoje eu escutei o podcast do Aretz, que saiu hoje mesmo, com o general, a gente falou sobre ele na semana passada, Yair Golan, que é um ex-deputado do partido de esquerda Meretz, foi o mesmo general que, quando ainda estava no cargo no exército, ainda estava na ativa, ele denunciou, né, ele fez um discurso dizendo que Israel passava pelos mesmos processos que a Alemanha passou antes da chegada do nazismo. Ele ganhou antipatia de parte grande da sociedade israelense. Muita gente não gosta que a gente compare o que acontece aqui com o nazismo, e a direita, principalmente, se ofendeu muito, até porque são eles que estão no poder há muito tempo. No final das contas, eu acho que ele tinha razão. A gente viu grupos de extrema-direita, racistas, né, dispostos a quase todo tipo de coisa, subirem o poder. Né? Enfim, e ele acabou que não foi eleito nas últimas eleições, ele era o número 5 do partido Meretz, o Meretz não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira, mais uma amostra de que ele tinha razão, né? Enfim, agora ele, durante essa guerra, né, ele que é general da reserva, ele conta o que ele fez, que ele virou um herói nacional, porque no sábado, dia 7 de outubro, ele vestiu o uniforme dele, pegou a arma dele e foi para o sul, vendo as coisas que estavam acontecendo, se encontrou com a defesa civil do exército, né, e viu onde ele podia ajudar, e ele foi para o campo de batalha ali com os terroristas e salvou vidas. Ele foi com o carro dele, combatia sozinho ali e salvava vidas. Ele conhece muito bem a região, enfim, ele tem muita experiência de guerra. Agora, o cara é um general, entendeu? Ele pegou a arma e foi que nem um Rambo para fazer isso. Enfim, ele ganhou muita moral, muita gente ele virou referência, ele muito provavelmente vai aparecer na política israelense, vai renascer na política israelense daqui a pouco, e provavelmente com mais sucesso do que ele teve antes, né? Enfim, ele comentou, do ponto de vista de general que ele foi, o que ele acha que vai acontecer. Ele diz que, enfim, não existe, do ponto de vista israelense, você dá esse conflito por encerrado enquanto o Hamas não tenha recebido um golpe forte o suficiente para você ter garantia de que ele não vai conseguir se armar por um espaço longo de tempo, e aí deveria entrar a parte, enfim, o governo, no caso, a política, e resolver o problema por meios políticos. Né? Ele diz que o Netanyahu é o culpado por isso, principalmente porque ele recebeu o mandato dele em 2009, com o Hamas tendo recebido um forte golpe após a guerra ali de 2008 e 2009. A autoridade palestina estava razoavelmente forte naquele momento, e o que o Netanyahu fez foi justamente o contrário. Ele, em vez de fortalecer a autoridade palestina e começar um processo político para enfraquecer o Hamas e talvez criar o Estado palestino ou trazer segurança para Israel, ele fez o contrário. Ele trabalhou para enfraquecer a autoridade palestina e fortalecer o Hamas, porque o Hamas é o tipo de palestino que interessa ao Netanyahu, né? Ele quer mostrar para a população que os palestinos não querem a gente aqui, então não adianta a gente criar um Estado palestino, porque eles nunca vão aceitar a gente aqui, e isso mantém o Netanyahu no poder com o discurso dele de
amedrontar a população por mais tempo. Então ele permitiu que o Hamas recebesse dinheiro do Catar, ele permitiu que o Hamas se fortalecesse militarmente, a gente está vendo os efeitos disso agora bastante claros, né? Enfim, e diversas outras coisas que não cabe a gente agora falar, porque enfim, não tem tempo de falar de tudo. Mas ele comenta que o que vai acontecer agora é o seguinte: vai ter uma operação bem intensa por terra ali, okay? Que vai tentar alcançar todos os objetivos possíveis, mas que ela não pode durar tanto tempo, okay? Porque você não tem condição de manter Gaza nessa situação muito tempo, e essa guerra vai se prolongar, na opinião dele. Essa é uma suposição, porque ele não está em contato com o alto escalão do exército, ele não tem mais nenhum cargo no exército, também não tem cargo político, não faz parte do gabinete, ele não sabe as decisões que estão sendo tomadas, mas ele acha que o que o exército está planejando é que, mesmo depois da entrada por terra, outras entradas por terra vão acontecer nos próximos meses, okay? Cirúrgicas, para eliminar de vez o perigo do Hamas, e aí sim poder fazer com que as pessoas possam voltar às suas casas ali na região próxima à faixa de Gaza, e que deva começar um processo político. Só que ele diz que, para isso, o Netanyahu tem que cair rápido, né? Porque, com o Netanyahu no poder, processo político nenhum vai ser desenvolvido. Enfim, ele acha que as mudanças agora vão ser rápidas, outros atores vão aparecer no jogo político, porque casos muito traumáticos e muito impactantes, eles exigem mudanças drásticas, e eu espero que ele tenha razão, né? Enfim, sobre essa situação, sobre o que vai acontecer na faixa de Gaza, como o Marquinhos falou, está demorando muito. É um fato que, quando essa guerra começou, Israel não tinha um plano militar para invadir a faixa de Gaza, né? Israel não esperava nem que esse ataque fosse acontecer, ou se esperava, não esperava que ele fosse com essa intensidade. Então, não tinha um plano. Eles agora estão elaborando o plano, e aparentemente eles esperaram a visita do Biden para começar essa incursão, porque eles discutiram com o Biden a incursão, claramente. O Biden, inclusive, foi convidado a participar da reunião do Gabinete de Segurança. Ele, o secretário de Estado, e mais algumas pessoas, alguns acompanhantes dele, que é uma coisa inédita, né? Que o presidente dos Estados Unidos, presidente de outro país, né, participe de uma reunião de gabinete militar, né, de defesa do Estado de Israel. Ele esteve lá, ele discutiu, ele se informou, ele ouviu o parecer militar, etc, etc. Então, claramente, ele opinou, e eu digo mais que opinou, ele claramente, naquele momento, ele traçou os limites, ele estabeleceu os limites. E vocês podem fazer isso, vocês não podem fazer isso. Okay? E agora a gente está na expectativa de ver o que vai acontecer. Okay? Ele ameaçou o Irã e o Hezbollah, okay? De maneira sensível, né? Não foi uma ameaça direta, mas foi toma cuidado, abre o olho. Pediu ao governo israelense para controlar a escalada no norte. Okay? Agora parece que na ONU, isso foi informação que foi divulgada pelo New York Times, se não me engano, o enviado do Irã na ONU relatou a alguns jornalistas que recebeu ameaças dos Estados Unidos, que no que diz respeito a se envolver na guerra. Foi o seguinte: é melhor que vocês não se envolvam na guerra, porque senão vocês vão virar alvo. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Enfim, sobre isso, eu paro por aqui e deixo o Marquinhos seguir. Bom, é isso. Acho que Israel tem muita pergunta, né, que a gente está querendo entender, e realmente a gente não entende, né? Eu acho que 2 semanas de guerra, a gente não entendeu. A rotina meio que está voltando ao normal aqui em Israel. Enfim, a gente vai falar disso mais para frente, mas tá muito meio... são muitas questões aí, a gente não entende ainda. A gente está tudo muito solto, principalmente porque essa é a minha visão: o governo está perdido, né? O Estado está perdido, o país, o governo, enfim, está perdido, não consegue, não tem um plano, e esse tempo justamente está empurrando tudo o que está acontecendo em Gaza aí, para ver se eles conseguem chegar a um plano, uma ideia, alguma coisa que dê alguma solução. Mas eu acho que as coisas começam a ficar claras, né? É muito difícil toda essa ideia de vamos entrar lá e acabar com o Hamas. Isso é muito difícil. Eu acho que essa questão que você coloca da quantidade de mísseis, né, que estão caindo aqui em Israel agora, né, que é um recorde. A gente sempre... São várias, né, incursões não, várias operações israelenses em Gaza na última década, aí, nos últimos 15 anos, e sempre demos uma pancada no Hamas, e o Hamas não vai... tipo, destruímos o arsenal do Hamas, e agora a gente vai ter anos aí de silêncio. Enfim, a gente vê que não é verdade isso, né? A gente vê que nunca foi verdade isso, eram sempre operações que não tinham como objetivo nenhum destruir o Hamas ou resolver a situação, né? E está tudo estourando na cara de Israel agora, nesse momento. Acho que a gente está vendo justamente isso que está acontecendo, né? Anos de uma política falida, né?
é uma política como se fosse a guerra às drogas no Brasil, né? Só serve para você matar pobre. Né? A guerra às drogas mata pobre e as drogas continuam, né? E, enfim, aqui é a mesma coisa. O governo nunca tentou buscar uma solução definitiva diplomática para Gaza. O governo sempre fez aquele jogo de se fortalecer e enfraquecer junto com o Hamas, e agora a gente tem isso explodindo na nossa cara. E essa política ela só serve para matar palestino. Ela só tem essa consequência. As maiores vítimas acabam sendo os palestinos. Então, o governo precisa, durante esses anos todos, ele optou por essa política, e agora a gente estourou tudo aí na cara da gente, a gente vai ter que ver como é que isso realmente vai ser tratado. Pois é, Marquinhos. Hoje, na sexta-feira de manhã, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, publicou o plano de atuação na faixa de Gaza. E ele dividiu esse plano em 3 etapas, e as 2 primeiras foram muito parecidas com as que descreveu o ex-general e ex-deputado Yair Golan, que a gente acabou de comentar. Quais são essas 3 etapas? A primeira, uma incursão terrestre, que tem como objetivo reduzir drasticamente o poderio do Hamas na faixa de Gaza. A segunda, incursões periódicas, que vão tratar de eliminar completamente o poderio do Hamas na faixa de Gaza. E a terceira fase é a substituição do sistema de segurança e da mentalidade de segurança na faixa de Gaza, de maneira que os cidadãos israelenses possam ser protegidos, inclusive os que moram no cinturão de Gaza. Se vocês prestaram bem atenção, essa terceira fase, ele não explica exatamente o que é, de que maneira essa segurança vai ser garantida, quais vão ser as ações de Israel, quem vai controlar Gaza, quem vai governar Gaza, quem pode garantir, além do exército israelense, que essa segurança ela seja de fato cumprida. O exército vai permanecer dentro de Gaza? Não vai ter exército dentro de Gaza? Essas perguntas ainda estão no ar, o que deixa a gente com a sensação de que não tem plano nenhum. Pode ser que eles tenham e que eles não queiram comentar, pode ser que eles não se sintam à vontade de comentar um plano que não vai poder ser executado pelo governo atual, muito provavelmente. O fato é que essa conversa, essa exposição desse plano, divulgada hoje para a imprensa, foi conversa para boi dormir, né? Ou para inglês, para ver navios, né? Como se diz. Ou seja, absolutamente nenhuma informação nova, além das 2 primeiras, que o general Yair Golan já tinha feito a suposição no podcast do Haaretz essa semana. Bom, vamos então ao nosso próximo assunto aí do bloco, para a gente tratar aí do bombardeio do Hospital Batista Al-Hali na faixa de Gaza. E, enfim, eu acredito que todo mundo ouviu falar disso, né? Mas a gente também tem que comentar. O hospital que foi atingido por um míssil há 2 dias atrás, no dia 17, na terça-feira à noite, né? Imediatamente o mundo inteiro apontou os dedos para Israel. Eu acho que, enfim, não é a primeira vez que Israel é acusado por isso, e já aconteceu. Então, não acho que nem tenha sido uma coisa injusta. A questão, injusta não, é uma coisa que não fosse esperada, mas a questão é que dessa vez não foi Israel. Eu acho que acontece muito, né? As pessoas querem dar notícia rápida, informar, e já vão acreditando em tudo que vem por aí. Enfim, disseram que foi Israel, jogaram a culpa, o mundo ferveu. Em diversos países, mundo afora, pessoas, né, que se identificam aí com a causa palestina foram protestar, e pancadaria e quebra-pau em muitos lugares, até que no dia seguinte, né, quando as imagens... Enfim, durante a noite já começaram aí uma série de imagens aparecendo e dizendo que era um míssil que tinha saído próprio de Gaza e não tinha funcionado direito, tinha caído e destruído o hospital. E no dia seguinte a gente vê a imagem surgindo em que, enfim, eu não consegui ver o hospital destruído, né, como se tivesse sido atingido por um míssil grande, né, israelense. Não vi nenhuma imagem, eu não vi nenhuma imagem do hospital destruído. Eu vi, sim, partes do hospital, principalmente a capela, onde tinham ali, tipo, né, uma destruição, mas não, a capela estava inteira, né, tipo, uma bomba explodiu do lado de fora, e os estilhaços, a pressão, enfim, a explosão da bomba causou alguma destruição, mas o prédio não estava destruído. E também a gente vê que a explosão foi no estacionamento do prédio, não foi no prédio em si. E o que muita gente diz é que a prova maior é que justamente a explosão, ela foi... quando é uma explosão israelense, ela simplesmente destrói absolutamente tudo. O prédio, tudo que está ao entorno, e deixa um buraco enorme, né? Porque são bombas extremamente potentes. E o que a gente não viu isso. Enfim, começa a surgir aquela discussão toda, teorias, 1 milhão de pessoas aparecem dizendo que são especialistas e conhecem como as bombas explodem, e cada um escolhe o que quer, a verdade que quer, e diz o que quer.
E aí, João, dessa vez eu acho que foi difícil de culpar, tá difícil, né, de continuar dizendo que foi Israel. Olha, Marquinhos, eu vou dizer para você, assim, do fundo do coração, tá? Quando tem uma guerra e um dos lados apresenta provas, é óbvio que a gente tem que desconfiar, hein? O Rodrigo Yanez também esteve aqui com a gente, ele comentou um negócio interessante no Twitter dele, que ele falou: imagina se eu venho aqui com uma prova do Kremlin, com um vídeo publicado pelo Kremlin dizendo que não foram eles que fizeram tal bombardeio na Ucrânia. Quem ia acreditar? Né? Então, é natural e é obrigatório que a gente desconfie das fontes oficiais divulgadas. Okay? E eu digo para você, assim, com convicção total, que somente uma investigação forense pode dar para a gente 100% de certeza de quem foi o autor do disparo que explodiu esse hospital. Okay? Enfim, dito isso, eu vou dizer, agora a gente tem que analisar o que a gente tem em mãos para avaliar esse caso. Tá? Enfim, o fato é que às 6h59 da noite, e a câmera da Al Jazeera ao vivo transmitiu o que estava acontecendo, né? Enfim, houve uma explosão que acertou o pátio do hospital. Inclusive a Al Jazeera em inglês, se vocês procurarem a notícia, vocês vão ver, comenta que a explosão foi no pátio do hospital. A infraestrutura na faixa de Gaza, ela não é das melhores, né? Como a gente sabe, e durante uma guerra onde houve muitos bombardeios, obviamente que ela já está danificada, e um bombardeio em qualquer região da faixa de Gaza pode causar danos nos edifícios que estão circundando esse espaço. Né? E então, enfim, a Al Jazeera comentou que houve um bombardeio no pátio do hospital. Imediatamente começaram a falar em 200 mortos, menos de uma hora depois já falavam em 500 mortos, e algumas fontes chegaram a falar que tem 900 mortos. Todo mundo já acusou Israel, o que é, de alguma maneira, lógico, porque quem bombardeia a faixa de Gaza não é, enfim, é Israel, né? Então, se Israel bombardeia a faixa de Gaza, é lógico que se um hospital é bombardeado, a gente conclua que quem fez esse bombardeio foi Israel. Agora, o que aconteceu? O exército de Israel, o porta-voz do exército, ele falou o seguinte: nós não tínhamos nenhum avião sobrevoando nessa região ali, não tenho registro disso. A gente vai fazer uma checagem para ver o que aconteceu. Enquanto o Hamas, a Jihad Islâmica e os meios de comunicação, enfim, todo mundo já estava culpando Israel, as Forças Armadas de Israel disseram que vão fazer uma verificação. Olha, as pessoas podem não confiar no exército de Israel, podem achar que o exército de Israel é capaz de tudo, e matar inocentes por sadismo e o que seja, ok? Mas o fato é que ainda existe um pingo de democracia aqui em Israel, e existem mecanismos de checagem, assim como depois da guerra, por exemplo, vai ser estabelecida uma comissão para avaliar, pelo menos internamente, o que aconteceu com o exército. Enfim, e as Forças Armadas de Israel foram para essa checagem. Okay? Agora, fatores que ajudavam as pessoas a argumentar que foi Israel foram 3 principalmente. 2 anteriores ao primeiro resultado da checagem e um posterior. O primeiro foi que Israel, 3 dias antes do bombardeio ao hospital, emitiu uma ordem de evacuação do hospital. Okay? E isso, para muita gente, representa uma prova de que Israel bombardeou o hospital. Isso é um indício, realmente, mas isso não prova. Okay? Eu posso dizer para Marquinhos, sei lá, eu vou te bater se eu te encontrar na rua. Daqui a 3 dias eu encontro o Marquinhos na rua e eu posso não bater nele. Isso não é uma... Enfim, ou o Marquinhos de repente cai no chão, machuca a cara. Enfim, muita gente vai achar que fui eu. Okay? Agora, se eu ameacei, né, cabe a mim provar que não fui eu. E foi o que o exército de Israel começou a fazer logo depois disso. A segunda enfim, eu bater no Marquinhos é muito improvável, o Marquinhos é professor de jiu-jitsu, eu não bate ninguém, mas enfim, são títulos de comparação. Mas a segunda questão foi que o digital influencer do Netanyahu, Hanania, não me lembro agora o nome dele, o nome é Hanania alguma coisa, ele fez uma publicação dizendo que Israel bombardeou um lugar, um hospital onde o Hamas escondia artefatos explosivos e bem feito, e também estamos aí com o exército, e etc, etc. Okay? Que também é outro indicativo, seria outro indício de que a explosão foi feita por Israel, porque alguém reconheceu que esse sujeito ele não participa das reuniões de gabinete, ele não, enfim, ele é um digital influencer que ele é a favor do Netanyahu, as ligações entre eles não são exatamente claras, ok? E ele não é exatamente a pessoa que, enfim, que fala em nome de quem fez esse bombardeio ou não. E a terceira, que para mim foi a pior de todas, foi que o exército de Israel emitiu o primeiro comentário dizendo não fomos nós, foi um foguete provavelmente do Hamas, que explodiu o hospital, e aí o Ministério das Relações Exteriores publicou 3 vídeos simultâneos, só que um deles já estava com um horário de 8 e alguma coisa da noite, que é muito posterior à hora da explosão. E isso é muito grave, porque se você quer desmentir um fato,
e você publica um vídeo falso, você perde totalmente a credibilidade. E quando a gente fala do Ministério das Relações Exteriores de Israel hoje, a gente não pode se esquecer que foi o mesmo ministério que comunicou, que expôs, que publicou a reunião entre o ministro das Relações Exteriores de Israel, uma ministra com a sua semelhante, com a chanceler da Líbia, que era um encontro secreto feito na Itália, que fez com que a mulher tivesse que deixar a Líbia, fugir para a Turquia, que gerou revoltas imensas na Líbia, porque a Líbia tem uma lei que cooperar e se reunir com Israel é crime, com o inimigo sionista, no caso é crime. Ele estava fazendo negociações secretas para que talvez em algum momento os países normalizassem relações. Enfim, então é um ministério responsável por publicar estupidez, por fazer atrapalhada. Então e isso realmente tira a credibilidade e dificulta o trabalho de quem quer expor o que realmente aconteceu, no caso de você ter razão. Só que aos poucos, o exército de Israel foi publicando fotos de satélites do antes e depois, fotos do local, com o buraco feito pela explosão, que era um buraco que não era da dimensão, nem perto da dimensão do que os mísseis lançados pelos aviões fazem. Alguns vídeos foram publicados, um deles da Al Jazeera, que eles detectaram e que pegaram 2 vídeos semelhantes de outros ângulos, um da Al Jazeera, um do canal 12 de televisão israelense, e um que fica na fronteira entre o Moshav, a comunidade Netiv HaSara, fica na fronteira com o norte da faixa de Gaza, mostrando uma sequência de disparos de foguetes, e um deles que cai ali na faixa de Gaza. E os 3 vídeos mostravam a mesma coisa, uma sequência de disparos e um foguete que caía ali. O vídeo do canal 12 ele era mais claro porque ele mostrava onde estava o hospital. Então, enfim, a gente tem esses 3 vídeos que mostram que houve uma falha e um foguete caiu ali. Isso enfim, fica complicado questionar as imagens que foram submetidas ao escrutínio, né, que realmente foram avaliadas, né, para ver se elas são reais ou não. E aí, bom, a gente tem também uma gravação a posteriori que foi divulgada pelas Forças Armadas, de 2 supostos membros do Hamas, que estão comentando que o foguete foi lançado pela Jihad Islâmica em um cemitério que fica atrás do hospital, e que pegou ali. Enfim, muita gente pode dizer, mas qualquer um pode fazer um áudio desse. É verdade, qualquer um hoje em dia pode fazer um áudio desses, mas, enfim, você pode acreditar ou não nesse áudio, só que são uma série de documentos que, enfim, que o Exército de Israel está publicando para mostrar que esse foguete foi um foguete disparado pela Jihad Islâmica, enfim, que sem querer caiu ali. Porque alguns já começaram, algumas vozes pró-Israel começaram a dizer, eles explodiram de propósito um dia antes da visita do Biden, eles não ligam para os mortos palestinos, e, enfim, muito, olha só, também é muito sadismo você pensar que os caras vão explodir um hospital só para ficar com a opinião pública do lado deles. Eu não acredito nisso, e pelo jeito nem o Exército de Israel acredita nisso, porque nem cogitaram levantar essa versão, enfim, porque provavelmente não foi realmente isso que aconteceu, e nem aconteceria, ok? E a gente pode falar, mas como é que eles erram um foguete desses? Cara, eles erram muitos foguetes, entre 20% e 30% dos foguetes disparados da faixa de Gaza atingem regiões dentro da faixa de Gaza. Eles erram entre 20% e 30% dos foguetes. No caso da Jihad Islâmica, ela erra mais ainda que o Hamas. Eles têm um percentual de erro maior. O Hamas erra mais ou menos 20%, a Jihad Islâmica chega a errar mais de 30% dos foguetes. São geralmente foguetes que têm algum defeito técnico, né? Por isso que eles, enfim, eles não saem com os outros, né? Exatamente, porque eles são foguetes, muitos deles são foguetes artesanais, que as fábricas são precárias, né? Eles custam $500 de fabricação cada um, uma coisa assim, que é nitrato de sódio com gasolina, com não sei o que lá. Enfim, é uma estrutura muito, muito, muito precária, e eles erram. A maioria deles, quando eles erram, explodem ou no lugar de onde eles foram lançados, ou próximo à fronteira de Israel com a faixa de Gaza, então eles acabam não causando grandes danos. Mas em 2021, ou em 2022, perdão, no confronto que Israel teve com a Jihad Islâmica, que o Hamas não participou, teve um foguete desses que acertou, se não me engano, uma casa de uma família palestina, deixou, se não me engano, 9 mortos. Tem uma reportagem da Human Rights Watch, vocês podem ver, comentando desse foguete que lançado pela Jihad Islâmica, que vitimou ali uma quantidade de palestinos, que morreu, inclusive, se não me engano, mais palestinos com esse lançamento errado da Jihad Islâmica do que em qualquer ação isolada de Israel naquele confronto. Enfim, então isso acontece. Okay? E as evidências de Israel, elas foram apresentadas. Okay? Outra vez, eu posso ter 100% de certeza? Não, porque as fontes, elas saíram de Israel. Tá bem, tem o vídeo da Al Jazeera,
Olha, eu não sou especialista, eu não posso afirmar com toda a certeza do mundo que o foguete saiu da Jihad Islâmica, mas enquanto por um lado a gente tem muitas evidências que estão apontando para isso, o que respondeu a Jihad Islâmica? O Hamas está quieto. Depois que Israel acusou a Jihad Islâmica, o Hamas ficou quietinho. O que a Jihad Islâmica disse? Israel está mentindo, hein? A prova que eles estão mentindo é que vários jornalistas divulgaram no momento que foi uma explosão causada por Israel, e eles mentem sempre, que nem eles fizeram no caso da jornalista Shirin Abu Akleh, que eles culparam a gente, e no final das contas todo mundo viu que ela morreu por uma bala de um soldado israelense. Isso, okay, é fazer o whataboutism, que é um método de discussão, quer dizer, what about that? Tipo, e não prova absolutamente nada, okay? Nenhum dos argumentos deles prova absolutamente nada. E no caso da Shirin Abu Akleh, é importante falar, o exército disse, nós não sabemos de onde veio a bala. Depois de 1 mês e tanto de investigações, ou 2 meses, e vocês podem voltar nos nossos podcasts anteriores, a gente comenta esse caso com muita tristeza até, porque o enterro dela, o que a polícia de Israel fez, foi um negócio desastroso, foi tipo uma covardia, uma violência, sabe, que é que não deixaram os caras levarem o caixão quase caiu no chão, porque a polícia tentou intervir no enterro, fazer sei lá o quê, negócio desastroso. Mas nesse caso, a investigação do exército de Israel não negou que tivesse vindo de um soldado, falou, a gente precisa investigar, pode ser que a bala não tenha saído da gente, foi um fogo cruzado, e no final das contas, a consequência foi, a bala provavelmente saiu de um soldado de Israel. E aí eles podem dizer, mas ninguém foi punido. Ninguém foi punido. A alegação de Israel é porque não descobriram de qual soldado saiu a bala. Eu, particularmente, não compro esse argumento, porque Israel consegue descobrir um terrorista que fez um atentado algumas horas depois de 1 mês e tanto, não conseguem descobrir de quem saiu a bala que matou a jornalista. Eu não compro esse argumento, para mim é uma medida para proteger os soldados ali, que estavam arriscando a vida num tiroteio ali e acabou errando uma bala, mas enfim, ia ser condenado, escrachado pela comunidade internacional, então para proteger a identidade dos soldados eles não puniram ninguém. Se é certo, obviamente que não é certo, okay? Esse soldado devia ter ido ao tribunal, okay? tido acesso a uma defesa legítima e lá decidirem, mas o fato dele não ter sido culpado não tem relação com o fato de se Israel assume a responsabilidade sobre esses atos ou não. O exército de Israel, ele justifica bombardeios que eu moralmente condeno, mas negar esse tipo de bombardeio, eu não me lembro, pode ser que tenha tido, eu não me lembro de nenhuma vez que Israel tenha negado uma ação dessa. Enfim, agora, outra vez, é guerra, né? E na guerra cada um tem as suas versões. A gente não apresentar nenhum estilhaço de bomba, nenhuma prova documental, nenhuma foto, nem nada foi apresentado pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. E aí, enfim, então é difícil a gente acreditar. E o número de mortos, olha, é muito difícil você precisar que tem 500 mortos numa explosão 1 hora depois da explosão. Né? A gente viu agora na guerra entre a Rússia e a Ucrânia que eles levam um dia inteiro para contar o número de mortos. Em escombros, nisso, você precisar com o número de mortos assim, é muito indício de um discurso falacioso. Falar, João, você está passando um pano para Israel, está defendendo. Olha, cara, a verdade é o seguinte, quem acompanha a gente sabe que eu não passo pano para nada. Eu já comecei o podcast, condenando os ataques a Gaza. Quer achar que eu passo pano, que eu estou a serviço de alguma coisa, acho que quiser, ok? Não estou. Tô aqui falando a minha verdade, a verdade que eu vi, okay? E pode ser que eu esteja errado, pode, eu acho muito pouco provável nesse caso. Okay? Agora, do mesmo jeito que eu não passo pano para Israel, eu também não passo pano para o Hamas e para a Jihad Islâmica, não. São grupos que não são idôneos, que têm o hábito por mentir, que usam desse tipo de situação de filmagens distorcidas, de falsificação de documentos, de narrativas falsas, para acusar Israel sempre que possível. E por que eu acho tão importante falar sobre esse caso da explosão do hospital? Porque Israel matou tanta gente, por que vocês estão tanto se focando nisso só para negar que Israel fez isso? Cara, sabe por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque esse caso pode causar uma escalada violenta nessa guerra. Quase queimaram a embaixada de Israel em Amman, tem ameaça de explosão de sinagoga na Alemanha, tem um monte de coisa acontecendo. Enfim, os israelenses, o Ministério do Exterior recomendou que os israelenses agora todos saiam da Turquia. Isso pode gerar ainda, né, uma escalada de violência gigantesca, e essa guerra explodir por 1 milhão. Okay? É importante que, se esse caso realmente não aconteceu, que a gente fale a verdade, porque a gente não pode simplesmente cair na propaganda do Hamas e da Jihad Islâmica, porque eles querem que essa guerra escale a nível regional e a nível mundial, inclusive. Eles querem receber o apoio do mundo árabe. Okay? E, enfim, eles têm o direito de querer isso, obviamente que eles têm, que o mundo árabe apoia a questão palestina, eu sou a favor, totalmente a favor que eles apoiem a questão palestina, mas eu não sou a favor que tenha uma escalada maior,
eu vou dizer, se o Líbano entra, se o Hezbollah entra na guerra, se o Irã entra na guerra, não vão morrer menos palestinos. Não vão morrer menos palestinos. Vão morrer mais palestinos, vão morrer mais israelenses, e vão morrer libaneses, e vão morrer pessoas de outras nacionalidades. A escalada não é boa. O melhor que pode acontecer é diminuir a violência, é parar a violência. Então a gente tem que ser responsável o máximo possível. Então a minha dedicação para explicar isso agora é porque eu não quero que uma coisa aconteça por causa de uma fake news assim. Eu não quero que uma escalada aconteça por causa de uma fake news assim. Eu também não quero que aconteça uma escalada se Israel realmente explodiu esse hospital. E se Israel realmente explodiu esse hospital, eu quero que, enfim, que os responsáveis vão ao tribunal de Haia e paguem um preço muito caro pelo que fizeram. E se não explodiu também, porque, enfim, alguns crimes de guerra já foram cometidos aí. De Israel, do Hamas, dos Jihad Islâmicos, todo mundo envolvido. Mas, enfim, não tem passada de pano isso. Tem responsabilidade, eu acho fundamental a gente falar sobre isso nesses termos. Se você, enfim, se o que eu falei não interessa a quem está me ouvindo, eu só posso lamentar. Essa é a verdade que eu tenho na minha cabeça agora, é a minha convicção. Enfim, eu não vou deixar de falar sobre isso agora, porque muita gente me cobrou no Twitter e isso, veio para trás de mim, me chamou de um monte de coisa. Enfim, pode me atacar, pode atacar o mensageiro, não tem problema. Eu, sigo aqui do mesmo jeito que eu estava antes. É isso, acho que você colocou uma coisa, a gente não passa pano para absolutamente ninguém aqui, né? A gente dá a nossa ideia, o que a gente pensa, o problema é que as pessoas tendem muito, né, no mundo de hoje, né? A gente já viu isso, acho que a gente também passa por isso, né? É aquele negócio, você tratar tudo como um time de futebol, né? Tudo sim ou não, verdadeiro ou falso, né? Aquela coisa. É binário, o mundo virou binário. E o mais engraçado é que a gente vê pessoas progressistas, né? Também fazendo isso, né? E com essa ânsia aí de defender os oprimidos e tudo mais, eles também entram nesse binarismo e, enfim, acabou. Buscam o seu demônio e a luta é contra o demônio. Essa é a parada também, né? Uma das coisas. Vira a luta do bem contra o mal, a luta contra... inclusive, o primeiro-ministro lançou um Twitter falando disso, né? A luta da luz contra a escuridão. E não dá para a gente cair nisso, né? Que o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, que a gente conhece bem, ultradireita e, enfim, falar um negócio desse, não vai me surpreender. Agora, ver esse tipo, não falar um negócio desse, atuar dessa forma e construir política dessa forma, né, a luta do bem contra o mal, eu até entendo, mas eu não entendo de setores progressistas dessa coisa, né, de demonizar um determinado lado e não importa, aquele lado está sempre errado, sempre errado. Foi o que eu vi numa discussão, né, que eu participei aí pelas redes, uma pessoa falou que a pessoa não vai recriminar o atentado terrorista do Hamas porque não tem como recriminar a violência do oprimido. Então, beleza. Então, amigo, você está querendo viver na barbárie. Porque é isso, né? Achar que depois do que o Hamas fez, a reação de Israel vai ser uma reação limitada, uma reação, como chama isso? Balanceada, tá de brincadeira comigo, né? É o aumento da barbárie, né? A gente está vivendo aí cada vez mais, né? A gente comentou no início do episódio do aumento dos bombardeios, né? Que é o momento, é a guerra onde já houve mais bombardeios, mais mortos, mais mísseis vindo de Gaza. Enfim, a gente está tendo o aumento dessa escalada há anos, e é a barbárie, as pessoas vão aceitando a barbárie, né? Isso é uma coisa que realmente preocupa muito. Eu acho que é isso. A gente, se for provado aí que em algum momento que veio o míssil, saiu de Israel, é exatamente o que você falou, que nego vá para o Tribunal de Haia e cumpra, mas eu acho que a gente também tem que... É exatamente isso, as pessoas não estão entendendo o que pode acontecer aqui, né? Eu acho que tem muita gente que não tem essa clareza, e não só isso, né? Eu acho que muita gente... É a primeira vez que, em 2014, quando teve a guerra de Gaza, a outra guerra de Gaza também, né? Uma guerra que durou aí 5 semanas, a gente também teve muito a experiência da sociedade como um todo, né? É uma experiência muito pesada, uma experiência muito ruim, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas e as pessoas não têm essa dimensão. Eu acho que quem nunca viveu isso, né? Não tem essa dimensão do que a gente está sentindo aqui, desse clima da raiva, do trauma, né? As pessoas não têm essa dimensão. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente entender também. E muita gente quer mesmo tocar e joga água como é que chama? Não, joga álcool na fogueira, enfim, deixa o fogo pegar, toca fogo no parquinho, né? O que muita gente quer. O problema é que, enfim, tem gente brincando no parquinho também. Bom, é isso. Vamos então para nosso próximo assunto do bloco, para a gente falar do Líbano, João. Uma semana aí, enfim, uma semana não, né? Desde o início, o Hezbollah meteu a cabecinha de fora e a gente, ao longo dessa semana inteira, a gente só viu o aumento aí das tensões entre Israel e o Hezbollah. Alguns lançamentos de mísseis, vários lançamentos de Nuntet, né? Que é míssil antitanque,
inclusive que deixou aí um soldado morto do lado israelense. Israel, obviamente, retorna sempre artilharia quando há um ataque, mas, enfim, hoje já tinham sido 5 ou 6 ataques, né, saindo do Líbano. Tá uma guerra de atrito ali na região norte, mas a gente nunca sabe porque realmente pode desenrolar a qualquer momento. Pois é, Marquinhos, guerra de atrito foi uma excelente definição, inclusive foi o nome dado à guerra que Israel teve com o Egito, né? Entre a Guerra dos 6 Dias e entre 67 e 70, mais ou menos. Isso, exato. Que, enfim, com o governo do Nasser do Egito até ele morrer, que ele morreu acho que em 70, se não me engano, e, enfim, é um nome interessante, como você chamou. Enfim, a gente está vendo um tempo de escalada, né? Mísseis antitanque. Olha, o Hezbollah, eles estão se limitando, isso de alguma maneira é até louvável, né? Enfim, se você comparar com o que o Hamas faz, a atacar, enfim, as bases militares israelenses. Eles não estão atacando cidades até hoje. Eles não tinham atacado nenhum ambiente urbano, nenhum lugar onde moram as pessoas, até tempo que Israel evacuou todas as moradias até 5 quilômetros da fronteira com o Líbano, né? Israel está cheio de refugiado também, isso é importante dizer, não só na parte da fronteira com Gaza, também do norte do país. Enfim, eles até agora não fizeram ataques a civis, até hoje, quando um dos foguetes antitanque deles caiu na cidade de Metula, que enfim, é um povoado de 3 mil pessoas, mais ou menos, que fica bem na fronteira norte com o Líbano, e atingiu uma casa, mas, por sorte, não tinha ninguém lá. Mas a gente tem tido foguetes disparados do Líbano pelo Hamas, okay? Que não vieram, por exemplo, até a região que eu moro, não chegaram a vir até... Acho que, enfim, o Hamas, quando bombardeou Gaza, quando bombardeou, Haifa, bombardeou de Gaza, né? Eles apresentaram esses mísseis novos, e o Hamas tem já tecnologia para bombardear o norte de Israel inteiro, né? Não sei se o Golano, mas enfim, o resto do país inteiro eles têm. Mas o Hamas também tem bases no sul do Líbano, né? O Hamas, enfim, eles são sunitas, eles são um grupo diferente do Hezbollah, enfim, e eles enfim, têm capacidade para bombardear outras regiões também, eles têm bombardeado populações civis ali. Mas não é com muita intensidade, não é igual os que saem da faixa de Gaza, né? E o Hamas não faz nenhum ataque do sul do Líbano sem autorização do Hezbollah, né? Se o Hezbollah não quer que esse ataque seja feito, o Hamas não faz. Então, o Hezbollah dá carta branca para o Hamas fazer esse ataque. A gente está vendo essa escalada. Israel já matou alguns militantes do Hezbollah, já morreram alguns soldados oficiais israelenses. Enfim, outra vez eu vou dizer isso, a gente não sabe o que isso vai dar. Okay? Por quê? Porque ela pode parar e não acontecer nada. O Hezbollah pode decidir atacar Israel e começar uma guerra no norte, né? Ou Israel pode matar um membro da alta patente do Hezbollah, e aí o Hezbollah fala isso não pode, e aí sobe um grau na escalada e vira uma guerra. Ou ao contrário, o Hezbollah pode matar um oficial, ou pode matar, sei lá, 10 israelenses no bombardeio, e aí Israel vai fazer uma resposta, uma retaliação muito forte ali no sul do Líbano, enfim, aí isso de repente virou uma guerra. Em 2006 foi assim, foi tipo de uma coisinha aqui, outra ali, e de repente virou uma guerra. E foi durante uma operação com Gaza, diga-se de passagem, que a guerra do Líbano começou. A operação com Gaza parou e começou a guerra somente na frente norte. Dessa vez não vai parar a guerra com Gaza. Então, enfim, o que a gente tem para dizer sobre isso? Segundo o Amos Harel, que é o repórter da parte militar do Haaretz, a inteligência israelense ainda não tem informação suficiente para saber se o Irã e o Hezbollah querem começar uma guerra ou não. Eles fizeram uma ameaça velada. Se Israel entrar em Gaza por terra, eles vão atacar Israel. Agora, a ameaça não necessariamente se cumpre, né? Então, a gente tem que esperar para ver. Por enquanto, a gente está vendo as coisas acontecerem todos os dias no norte e ficou restrito ali a fronteira e morre ali 3, 4 pessoas por dia, 2 de cada lado, mais ou menos. E, enfim, morreu um jornalista também, ao vivo, no bombardeio israelense, que inclusive estava transmitindo ao vivo para a Globo News naquele momento. Tem um vídeo para quem quiser procurar, no bombardeio israelense. Enfim, morre gente também inocente no Líbano, menos do que... Inocente, eu digo, não inocente, morre não militares, né? Civis também morrem no Líbano, mas menos, em grau muito menor, até porque morre menos gente, né? Mas é uma escalada com potencial destrutivo muito maior do que na faixa de Gaza, né? Porque o Hezbollah tem mísseis antitanque, o Hezbollah tem um exército, uma infantaria pronta para entrar em Israel, para tentar atacar Israel, porque o Hezbollah tem túneis, o Hezbollah tem mísseis com poder de alcance e exatidão muito maiores que os foguetes do Hamas, né? Porque o Hezbollah tem muito dinheiro e porque eles provavelmente também têm armas químicas, né? O que a Síria usou
provavelmente o Hezbollah também tem. Então, tudo isso faz com que seja tudo muito preocupante. Enfim, então a gente espera que essa escalada não aconteça. A questão é que, enfim, a menos que dentro do próprio Líbano não haja uma revolução e que tirem o poder do Hezbollah, essa guerra com o Hezbollah é questão de tempo, né? Pode ser que ela seja agora, pode ser que ela seja em outro momento. Para Israel convém que ela seja agora? Eu acho que não. Porque você está com uma frente já combatendo, você ter duas frentes não é o melhor. Ainda mais no momento que o exército mostrou uma fragilidade que a gente não esperava, né? Enfim. A questão da guerra com o Hezbollah, a gente já falou disso em vários episódios. Todo mundo aqui em Israel fala disso. Não é uma questão se vai ter a guerra, a questão é quando vai ser a guerra. É uma coisa bem clara. E o Hezbollah vai ter que decidir o que ele quer da vida também, né? A gente vai ter que... Na verdade, assim, tá tudo dependendo o que vai acontecer quando Israel decidir o que quer da vida. No momento em que Israel tiver claro a sua estratégia aí para... Estou fazendo aqui entre aspas, destruir o Hamas, a gente vai ver como é que essa guerra vai se encaminhar e como é que as outras forças vão, os outros atores aí vão se comportar também, né? Afinal de contas, a gente tem aí agora já um porta-aviões americano, enfim, já deram também outros apoios aí, apoio inglês, apoio francês, então a galera tá aí até, enfim, o Hezbollah também vai ter que decidir. No momento, é aquela guerra de atrito e para deixar Israel ligado, né? Esse é um negócio. Deixar Israel ocupado na fronteira norte, desviando a atenção aí da fronteira sul. E já que a gente já falou aí da fronteira norte, já falou da fronteira sul, vamos falar então da fronteira leste, já que essa semana também é o nosso próximo assunto do bloco, é a Cisjordânia. Essa semana na Cisjordânia a gente já teve aí... Essa semana não, na verdade, desde o início, né, dos confrontos, dia 7 de outubro, a gente já teve mais de 70 mortes na Cisjordânia. Continuam tendo vários ataques de colonos. Já teve mortes de palestinos mortos por colonos, né, que andam armados aí pela Cisjordânia, que já antes da guerra já era o faroeste, né, já era aquela loucura ali, eles faziam o que eles bem entendiam, pogrom e tudo mais. Lembrando que na véspera, né, do início da guerra, né, na véspera da guerra, eles fizeram lá uma festividade de Sukkot, né, no vilarejo de Hawara, onde aconteceu um pogrom. Enfim, o ataque dos colonos continua acontecendo. Há manifestações da população palestina em várias cidades na Cisjordânia, manifestações essas que obviamente são reprimidas pelas forças de segurança. Até agora, quase 600 pessoas foram presas na Cisjordânia, e são, de acordo com a mídia israelense, né, são pessoas procuradas, né, pelo exército e que, enfim, ficam ali de stand-by. Agora, nesse momento de guerra, o exército foi lá e prendeu 600 pessoas, sendo que desses aí, cerca de 60 membros do Hamas. E nessa semana, no dia de hoje, na verdade, a gente teve numa dessas incursões aí que eles fizeram na cidade de Tulkarem. Inclusive, também teve a derrubada de uma casa de um terrorista em Tulkarem, e numa dessas entradas que eles fizeram, uma bomba explodiu perto de um carro do exército, deixou aí quase 10 soldados feridos. E soma-se a isso uma notícia aí que saiu no jornal Haaretz, uma notícia bem complicada, né, muito, muito ruim, que é casos de tortura. Palestinos e militantes da esquerda israelense foram, vamos dizer assim, aprisionados durante um determinado período e torturados por colonos e soldados do exército de Israel. De acordo com o exército, o comandante aí desse grupamento já foi afastado e agora vai ser aberta uma investigação. Mas, João, o que a gente vê aí é que com o deslocamento... Bom, antes, né, a Cisjordânia já estava ali um faroeste caboclo de qualquer maneira, né? O pau já comia, já faziam o que bem entendiam, e a gente tinha 3/4, né, da força militar do exército israelense na Cisjordânia até o dia do ataque, e essa é um dos possíveis casos aí, causas aí do ataque. Mas, enfim, naquele momento a gente tinha ali várias forças e os colonos já, 3/4 das forças e os colonos já faziam na Cisjordânia o que eles bem queriam. Imagina agora, João, que tem força no norte, força no sul, e os colonos estão livres para fazer o que eles querem. Está difícil e a Cisjordânia tende muito a esquentar e estourar também nesse barril de pólvora, abrindo mais uma frente para o exército. Pois é exatamente por isso que a gente tem que evitar fazer comentários, espalhar fake news e fazer comentários enfim, trazendo uma realidade que é pior do que a já atual, que já é horrível. Por exemplo, depois do caso do hospital, a gente teve uma manifestação gigantesca do Hamas em Ramallah, enfim, que se chocou com o exército israelense ali, que tentou reprimir a manifestação, e morreu gente. E hoje teve isso em Tulkarem,
que também morreu gente, morreu manifestantes palestinos, morreu soldado também de Israel, enfim, não foi nem um soldado da Polícia da Fronteira. A gente está vendo essas coisas acontecerem. E a Cisjordânia é um barril de pólvora. E a tensão está rolando lá. E a autoridade palestina está muito enfraquecida. Então, o caso do hospital, por exemplo, fez com que o presidente da autoridade palestina cancelasse a reunião com o Biden, que veio para enfim, que queria fortalecer a autoridade palestina no meio desse contexto. Então, assim, a gente precisa acalmar os ânimos. Os colonos, lamentavelmente, enfim, com esse governo atual, ninguém para eles. Ninguém para eles, os colonos radicais, né? Os violentos. Ninguém para esses caras. Os caras estão fazendo o que eles bem entendem. A polícia não prende ninguém. A polícia preferiu queimar uma pizzaria em Hawara, né? Botar fogo. Enfim, o exército da polícia, porque fez troça, fez deboche com a senhora que é sobrevivente do Holocausto, que foi sequestrada pelo Hamas, enfim, botou lá uma foto dela na frente da pizzaria para ironizá-la, né? E aí o exército botou, foi lá e interditou, botou abaixo a pizzaria. Enfim, foi de terrível mau gosto, totalmente recriminável, e a verdade é que, enfim, eu não sei o que dizer sobre o que esses caras fizeram indo do sequestro de uma sobrevivente do Holocausto. Agora, o papel da polícia ali não é queimar pizzaria, é prender os colonos que estão matando gente na Cisjordânia, né? Que estão botando fogo no negócio, tipo, que estão botando, como o exemplo que você deu, que estão jogando álcool na fogueira. Enfim, porque isso pode gerar um conflito muito maior. Imagina você com essa guerra em Gaza, com uma intifada na Cisjordânia. Como é que você vai lidar com isso? Que ainda pode incitar os cidadãos árabes de Israel a se manifestarem. Esses, no caso, estão muito silenciosos. Muitos deles estão condenando o Hamas bastante. Eles estão cabisbaixos nas cidades árabes. Eu vi aqui, essa semana eu estive em Deir Han, aqui perto, e enfim, tipo, a população árabe mal olha a gente nos olhos, e não é exatamente, acho que parte deles por medo, né? Mas parte também porque, enfim, eles estão, de certa maneira, envergonhados com o que o Hamas fez. E a gente é obrigado a dizer isso também. Mais de 40 dos 1.300 mortos naquele fatídico 7 de outubro eram árabes cidadãos de Israel. Enfim, então eles também foram vítimas. E tem árabes cidadãos de Israel sequestrados também pelo Hamas. Enfim, então a gente não pode trabalhar para que os ânimos se acirrem aqui dentro, né? A gente tem que, enfim, aproveitar essa tragédia. A gente tem que aproveitar que existe uma comoção pela tragédia. Quem dera tivesse uma comoção também pelas pessoas de Gaza, né? Que essa, no meio judaico, lamentavelmente, ela não existe, por várias razões, e a gente um dia pode falar melhor sobre isso, mas ela não está presente praticamente no meio judaico, enfim. Mas tem que aproveitar essa comoção, pelo menos com os ataques do Hamas, para que a gente possa trabalhar para uma coisa positiva aqui dentro, e não trabalhar pela explosão aqui dentro também. Mas tem gente que quer o problema, tem gente que quer o conflito, tem gente que quer a explosão, porque as pessoas racistas querem argumento para atacar a raça que eles não gostam, né? Enfim, e isso favorece a eles e dá para eles também votos numas fatídicas, umas potenciais eleições. Vai saber quando elas vão acontecer aqui. Pois é, os colonos estão completamente enlouquecidos e livres de qualquer controle, né? Exatamente. Antes eles já tinham o apoio do Estado, o apoio do ministro da ocupação, né, que é o Bezalel Smotrich, que também é um colono, e o apoio do exército para fazer o que eles quiserem, apesar de eles atacarem muito o exército, né? Quando tinha ali alguma tropa, enfim, alguns soldados para tentar, de alguma forma, impedir que eles atacassem palestinos ou que chegassem a vilarejos palestinos, muitas vezes eles eram atacados pelo exército. O exército era atacado pelos colonos, com pedras e tudo mais. Houve vários casos, eram constantes, enfim. E agora estão completamente soltos e livres aí. Inclusive, nesse caso da tortura que eu falei do palestino e dos palestinos e dos militantes da esquerda israelense, os soldados que também participaram da tortura, eles eram soldados ligados a um batalhão, eu acho que chama batalhão, grupamento, enfim, eu não sei, esse grupamento é feito de colonos ligados, que se chamam Nora Gevaot, né, que é os Jovens das Colinas, né, que é um grupo terrorista paramilitar judaico, né? Então, esse grupamento que foi responsável pela tortura, ele era composto aí por membros também desse grupo, que se juntam aos civis desse grupo para cometerem atentados terroristas contra os palestinos ali na Cisjordânia. Enfim, mais elementos aí dessa guerra que pode estourar e se ampliar a cada momento.
Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para a gente tratar da guerra, como ela tem afetado a sociedade israelense. Bom, gente, nesse bloco agora a gente vai tratar aí da guerra aqui dentro de Israel, né? Tipo, como a sociedade está enfrentando isso, como tudo que tem acontecido aqui, a política interna, né? Em momentos de guerra. E a primeira notícia, o primeiro assunto que a gente vai comentar é sobre a posição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dentro do Likud, que já vinha, né, sofrendo aí antes da guerra, né? Antes do ataque. Já tinha toda a discussão sobre o golpe judicial que ele vinha fazendo, já tinha setores dentro do Likud que já não estavam muito satisfeitos com ele, mas ele continuava mantendo uma força muito grande, só que até agora, enfim, ele já está perdendo completamente a força dentro do Likud. É um outro fenômeno, né, que a gente tem aí dentro do governo, são pouquíssimas pessoas assumindo a responsabilidade pela negligência, né, que foi aí, que gerou aí, que permitiu o ataque do Hamas. Na verdade, foram pouquíssimos ministros, né, que assumiram. Hoje, na verdade, o ministro da Defesa, o Yoav Gallant, assumiu a responsabilidade. Ele falou que ele é ministro da Defesa e ele tem responsabilidade total em todos os momentos, né, tipo nos momentos ruins e nos momentos bons. Enfim, assumiu a responsabilidade dele. Já teve o Smotrich, que também assumiu. Já teve quem mais? O comandante ali o comandante do Exército na área de inteligência, já teve o chefe geral, chefe do Estado-Maior, enfim, teve algum pessoal ali do serviço militar, né, do Exército, que já assumiu a responsabilidade. Teve também o chefe da Agência Nacional de Segurança, né, o Tzachi Hanegbi. Eu vou, inclusive, em breve, eu estou terminando aí de fazer a edição de um áudio dele uma semana antes do ataque. Enfim, já teve gente que assumiu a responsabilidade, o Netanyahu não assume a responsabilidade dele, mas já dizem aí dentro do Likud que o momento, o tempo, a era Netanyahu chegou ao fim. Que já tem muita gente que quer que ele vá embora, que agora não é o momento dele ir embora porque a gente está em guerra e no momento da guerra a gente não pode enfraquecer o governo, mas depois que a guerra acabar, não é só, João, não é só a oposição que vai querer acertar as contas com o Netanyahu, o Likud também vai querer acertar as contas com o nosso ex-primeiro-ministro. E aí, é o fim dele, cara? Pois é, saiu essa semana uma reportagem do Mihail Halbertov, do repórter de política do Haaretz, que comenta sobre a insatisfação do Likud, de membros do Likud, obviamente que ninguém falou em on, né, todo mundo só falou em off, mas dizendo que o Netanyahu acabou, né, dizendo que não tem jeito dele continuar, que o partido não vai deixar, que vai ter enfim, os radicais do partido também vão embora. O negócio é que eles citam essa pessoa cita só 5 radicais, né? E acho que deve ter 5 não radicais no partido atualmente, pelo menos no parlamento. Mas existe uma corrente interna do Likud, do partido do Netanyahu, e já dá por certo que acabou, né? Mas quem não dá por certo que acabou é o Netanyahu. O Netanyahu está agindo, enfim, em função da sua permanência no poder. Inclusive, eu digo para você que ele está agindo mais em função disso do que em função da guerra, né? O Netanyahu, essa semana, para vocês terem uma ideia, ele fez uma reunião com as famílias dos sequestrados. E aí, nessa reunião, existe um grupo que coordena as famílias, né, que é organizado, obviamente, pelos próprios familiares, chama Amate Lemishpachot HaTufim, alguma coisa assim. Amate é como se fosse a unidade, né, das famílias dos sequestrados. E ele teve essa conversa com as pessoas, e, enfim, obviamente que as pessoas vão na conversa com ele, né, é a esperança, as pessoas poderem ver seus entes queridos. E, de repente, no fim da conversa, chegou um cara, né, que disse, enfim, se meteu na conversa no meio e disse: primeiro-ministro, também sou parente de um sequestrado, eu quero dizer para você que a gente quer muito ver nossos entes de volta, mas a gente entende que no momento mais importante é dar um fim ao Hamas e combater eles com toda a força. E isso foi, assim, no fim ele falou e a reunião foi encerrada. E ninguém conhecia esse cara, ninguém nada. E aí, no fim da reunião, foi divulgado que o Netanyahu conversou com 2 grupos de familiares, e um deles era o Fórum das Famílias Sequestradas. E aí, alguns repórteres, alguns jornalistas foram fazer uma investigação e viram que esse suposto fórum, tinha 4 famílias envolvidas, enquanto o Matei tinha, sei lá, 70, 100, não sei, muitas famílias, a parte de todo o resto. E esse sujeito que falou, ele é ligado a um grupo chamado Roneino, que é um grupo que presta serviço jurídico e, entre outras coisas, para colonos radicais que fazem ataques a palestinos na Cisjordânia, né? Então ele tá usando lobby, ele está criando teatro nas próprias reuniões, com o lado mais sensível da sociedade,
para ele poder receber uma aprovação, uma suposta aprovação, né? Essa semana ele também se reuniu durante 2 horas no gabinete dele com um jornalista, se é que a gente pode chamar aquilo de jornalista, chamado Yaakov Bardugo, que é o apresentador do programa de rádio mais bibista do país, né? É um cara que espalha fake news, que, enfim, quando entrevista opositor massacra, quando entrevista a gente do governo só faz elogio. Então, é um cara patético, né? que espalha, enfim, que espalha teorias absurdas, que espalha veneno. E ele, Netanyahu se reuniu com ele por 2 horas. É importante, no meio da guerra, ele se reuniu com o Bardugo. E não foi para, enfim, a apuração foi que não foi para passar informações jornalísticas para ele, até porque quando isso é feito, você tem que ter mais de um representante. Em outro momento, na reunião de comunicação do governo sobre o que acontece na guerra, né, em hebraico diz Asbará, que é diplomacia pública, tinha um representante do porta-voz da família Netanyahu e o porta-voz do Likud nessa reunião. Só que essa reunião ela é uma reunião estatal, republicana, não é uma reunião política. Okay? Está fazendo ali um membro do Likud, o porta-voz do Likud, o porta-voz da família Netanyahu. Eles estavam ali preocupados em que a mensagem que vai ser passada para o resto do mundo seja uma mensagem boa para a imagem do Netanyahu e do Likud, do seu partido. É com isso que ele está preocupado, ele não está preocupado com outras coisas. E agora o Michael Shemesh, que é um jornalista do Canal 11, publicou no Twitter, durante a gravação desse podcast, eu vi ali rapidinho, que o Netanyahu passou uma emenda do gabinete do primeiro-ministro de dedicar 800 mil shekel, né, que é mais ou menos $200 mil na cotação atual, para contratar um sujeito, cujo nome agora eu me esqueci, Dmitry alguma coisa, cuja função vai ser melhorar a relação do governo com a população de fala russa em Israel, e que o Netanyahu perdeu muitos votos dessa população nos últimos anos. Essa é a preocupação dele. Ele está achando que vai estar tudo normal, que a briga dele é uma briga de publicidade, de se manter no poder, que vai tudo, que as coisas vão continuar normais. Ele está tocando a guerra pensando na sobrevivência dele. E isso, como disse o Bugi Alon, que é um ex-chefe das Forças Armadas e ex-ministro da Defesa também, que é um cara de direita, que foi ministro da Defesa de Netanyahu, inclusive, ele disse, que ele foi com o Netanyahu até o momento que não dava mais, que ele não era mais confiável, né? Ele disse que cada dia que o Netanyahu está no comando do país é um perigo existencial para o Estado de Israel. Enfim, e a verdade é que com tudo que a gente vê sendo noticiado das internas, isso é que eu só comentei metade das notícias que saíram, mas tudo que a gente vê noticiado, a verdade é que ele não se deu por vencido, ele vai tentar ficar no poder, ele vai tentar fazer de tudo para ficar no poder, e isso pode vir, enfim, quem pode pagar conta por isso são soldados com as operações militares que talvez não sejam necessárias, ou a população de Gaza, porque ele vai querer agradar a base, enfim, a base dele não está interessada somente na eliminação do Hamas, está interessada também em vingança. Né? Tudo isso está acontecendo. E a população do sul do país, os parentes de sequestrados, enfim, vão pagar um preço caro. Todo mundo que deveria estar na ordem de prioridade nacional nesse momento está propenso a pagar um preço muito caro por conta dessa realidade totalmente bizarra, né, dessa surrealidade, eu diria, que é o Netanyahu está tocando o país agora, depois do fracasso que foi e da maneira como ele está fazendo. Pois é, cara, é o que a gente vê, tipo, um desgoverno total, né? Eu, inclusive, acabei de publicar uma foto no Twitter da reunião do gabinete de guerra, mostrando o Aryeh Deri na reunião. E quem é o Aryeh Deri, né? É um ministro, não, é um deputado eleito pelo Shas, que é o partido ultra-ortodoxo. Ele já foi preso por corrupção. Ele queria assumir como ministro nesse governo do Netanyahu. Na verdade, ele foi empossado como ministro e ele foi proibido pelo Supremo Tribunal de Justiça de assumir, porque ele tinha sido condenado novamente num caso de não pagou os impostos, como é que chama isso? Sonegação de impostos. E na condenação dele, ele, ao invés de ser preso, ele falou que ele abandonaria a vida pública para não ser preso. Então, e logo depois de fazer esse acordo com a justiça, ele tentou ele foi empossado pelo Netanyahu e a justiça impediu que ele fosse, que cancelou, né, cassou a posse dele, e ele estava nessa reunião de gabinete. E ele representa o público ultra-ortodoxo, que, em sua imensa maioria, não serve ao exército. Não só isso. Eles, um dos pilares aí dessa reforma do judicial que eles tentaram aprovar e possivelmente já foi por água abaixo, né? A guerra enterrou a reforma do judiciário, possivelmente, esperamos assim. Um dos pilares era
justamente aprovaram uma lei que garantisse que os ultra-ortodoxos não seriam obrigados a servir ao exército. Então, o que esse maluco está fazendo numa reunião de gabinete militar? Uma reunião de gabinete de guerra, não é nem o gabinete extenso, né? O grande gabinete, todo mundo que recebe a informação. É o micro-gabinete, é o gabinete de guerra, é o pessoal que toma a decisão, foi o pessoal que se encontrou com Biden e com o generalato americano para explicar que eles não sabiam o que fazer. Essas pessoas, o que o Dery estava fazendo ali também? Eu acho que isso mostra o desgoverno que o país está, né? As pessoas estão ali para querem aparecer na foto, na figura e tudo mais, mas, enfim, estão completamente desconectados da realidade. Eu, na verdade, estou ansioso pelo fim da guerra por alguns motivos, né? Um deles é justamente para ver o que vai acontecer depois aqui dentro desse país, né? Como será esse país no dia seguinte que for assinado um cessar-fogo, ou seja lá o que for. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, mas, enfim, me deixa com muita expectativa, né? Mas tem tanta coisa para acontecer pela frente ainda que, enfim, vamos deixar isso para frente. Bom, vamos então ao nosso próximo assunto do bloco para a gente tratar aí sobre a repressão que vem acontecendo aí contra a população árabe do país e contra militantes da esquerda israelense. Desde o início da guerra, já houve, né? Desde o início do atentado, logo depois do atentado, e quando começaram algumas manifestações de solidariedade ao povo palestino que vive em Gaza, algumas do Hamas, mas em grande maioria solidariedade ao povo palestino que vive em Gaza, a polícia começou a simplesmente impedir qualquer tipo de manifestação nesse sentido, começando a prender manifestantes, começando também a apreender os materiais deles. No dia de ontem, membros de um movimento social chamado Omdim Beyachad, que Caminhamos Juntos, né? A gente já falamos deles em outros episódios aqui do nosso podcast. É o movimento social, na minha opinião, o movimento social mais legal que surgiu no país aí no último período. É um movimento de base que atua em diversas áreas, né? Não só na questão do conflito, mas qualquer questão de desigualdade social, eles estão lá, com todas as categorias, enfim, com todo mundo eles participam, tem vários segmentos, né, dentro do movimento, e, enfim, membros desse movimento que foram pendurar faixas que só diziam, o cartaz só dizia o seguinte, em hebraico e em árabe: nós passaremos por isso juntos. Porque nos canais de televisão, na mídia israelense de uma forma geral, né, tem um slogan muito forte correndo pelo país que é Nenatzer, Beyachad Nenatzer, né, que é juntos venceremos. E esse movimento social, eles simplesmente criaram um outro slogan dizendo passaremos por isso juntos, ou seja, nós, judeus e árabes que vivemos dentro desse Estado, vamos passar por isso juntos. E, obviamente, que isso também, no momento em que há essa solidariedade com a população árabe daqui, enfim, também há todo esse clima, e a polícia simplesmente está partindo para cima, impedindo qualquer tipo de manifestação. Eu vi agora que em Jerusalém, inclusive, 2 mulheres foram impedidas de acender velas em homenagem às vítimas do atentado em frente à casa do ministro Nir Barkat, que mora em Jerusalém, já foi prefeito da cidade, inclusive, e elas foram impedidas de se manifestar na frente da casa do ministro. Ou seja, a gente está tendo aí também uma política de repressão total a qualquer pessoa que demonstre aí qualquer empatia pela população civil palestina em Gaza, que tem aí, enfim, a gente já comentou, está passando por diversos massacres aí, e mais de 3.500 vítimas. Na noite de ontem, inclusive, eu vi no Twitter, como é que chama isso? No Telegram, né, do jornalista Amit Segal, ele botou um post, né, no Telegram dizendo que, citando o chefe de polícia, Kobi Shabtai, que falou o seguinte: quem quiser demonstrar solidariedade com Gaza, com cidadãos de Gaza, eu boto no ônibus e mando para Gaza. João, eu fecho a minha fala com isso, porque a minha pergunta é a seguinte, cara. Só queria, antes disso, desculpa, antes da pergunta. No dia seguinte, após o início da guerra, o ministro da Segurança Pública, o Benito Gvir, ele publicou, na verdade, ele sancionou, né, o estado de emergência nacional, o que ele dá forças extraordinárias à polícia e às forças de repressão, inclusive, né, dando ao poder político, ao poder da polícia e ao poder político, na verdade, decidir quem reprimir, o que reprimir e aonde reprimir.
E aí, João, tempos de guerra. Eu me lembro que em 2014 eu fui a uma manifestação em Tel Aviv, na praça Kikarab, né, na praça ali de Tel Aviv, para a gente se manifestando contra a guerra em Gaza e contra os bombardeios israelenses. Só que agora, aparentemente, na única democracia do Oriente Médio, a gente está completamente proibido de fazer isso. É, eu também fui em 2014. E, cara, eu vou te falar, eu não sei o que é mais bizarro nisso tudo, né? Porque a alegação da polícia, qual é? E a polícia levou presa, né? Nem só confiscou os cartazes, levou presa as pessoas, né? E qual foi o argumento deles? Que isso é provocação. Okay? E aí eu não sei o que eu acho mais bizarro nisso. Você achar que um cartaz dizendo nós passaremos por isso juntos é provocação, ou se a polícia inventar que existe uma lei, um crime chamado provocação, pela qual as pessoas podem ser presas, né? Em flagrante. É um negócio que é surreal. Okay? E aí você entende que o chefe de polícia, okay? Que era o elemento moderado, né, nas conversas com o Ben-Gvir, nem sempre, né? Tem momentos que ele até foi pior que o Ben-Gvir, inclusive. Isso sim é possível. Né? Teve um comentário outro racista que ele fez sobre a sociedade árabe, que, enfim, que foi o que o Ben-Gvir não fez nesses últimos anos. Mas, enfim, é assustador, cara. É um negócio assustador. Eu fico com medo, cara, de sair na rua para me manifestar. Quem vai para se manifestar contra o Netanyahu está com a popularidade baixíssima. Já apanha dos cães de guarda dele a favor tipo, de cessar fogo, por solidariedade aos palestinos. Cara, isso aí, tipo, a população está com tanta raiva e isso já é perigoso pela sociedade civil. Agora, a polícia é quem tem que proteger os manifestantes. Não tipo, é um negócio, assim, de verdade, é assustador, Marcos. Quando eu vi essas notícias, eu falei, cara, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível, cara. Mas tá, isso está acontecendo. E é amedrontador o que vai acontecer depois disso. Mas, enfim, em 2021 a gente teve uma guerra aqui que teve muita violência interna em Israel, né, entre árabes e judeus. Linchamento dos dois lados, enfim, foi uma coisa terrível. E todo mundo fala o que vai ser desse país, vai ser depois. E 2 meses depois estava tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Enfim, eu espero que seja por causa do calor da guerra, hein? Não o chefe da polícia. Esse aí é um idiota, tem que ser. Enfim, o mandato dele termina em dezembro. Né? Eu só tenho que torcer para o Ben-Gvir sair antes de nomear o próximo. Enfim, eu tenho a esperança de que depois da guerra esses ânimos acalorados, esse sentimento de vingança, ele passe. Né? E que o preço que se pague por isso não seja tão caro assim. Eu acho que essa repressão policial, né, ela se dá também por essa política do Ben-Gvir, né, de ter aprovado essa lei de segurança de emergência nacional, que dá a eles todo esse poder, né, de decidir o que fazer e o que não fazer, quem reprimir e quem não reprimir, e também tem a questão das armas, né? Só queria fazer um adendo aí, já que a gente está falando do Benito Gvir, né, que teve uma reunião do gabinete de segurança, né, para avaliar, do gabinete grande, né, de segurança, do gabinete ampliado de segurança, que são alguns ministros, né, que na verdade tem aquele, como chama isso, um status, né, você fazer parte do gabinete de segurança. Então, dentro do acordo de coalizão, os caras falam, não, eu quero ser parte do gabinete de segurança e tudo mais, porque não só o status, mas também, enfim, é quem recebe as informações, as principais informações sobre tudo que está acontecendo em relação à segurança do país. Então, eles querem estar ali, também podem tomar decisões importantes. Né? Então, todo mundo quer estar ali. E numa reunião aí desse gabinete, o Ben-Gvir ele defendeu a política dele de distribuir armas, né, para a população. Ele queria distribuir armas para toda a população de Sderot. Sderot é uma cidade que foi completamente evacuada agora, são cerca de 30 mil habitantes. Eles vivem a cerca de 3 quilômetros, 2 quilômetros, entre 2 e 3 quilômetros da faixa de Gaza, e são sempre ali os principais que receberem míssil e tudo mais. Inclusive, os terroristas foram a Sderot, teve míssil que caiu em Sderot também no ataque, enfim. A cidade foi completamente evacuada e o Ben-Gvir queria distribuir arma para os cidadãos dessa cidade. O mais interessante é que essa cidade, apesar de ser a cidade que mais sofre na mão do Hamas, né, vamos dizer assim, dos últimos anos aí de Gaza, eles são a grande maioria dos cidadãos da cidade, dos moradores da cidade, são eleitores do Likud, eleitores da direita e eleitores do Likud. O que é impressionante, né? Que é uma coisa que não faz nenhum sentido, mas enfim, acontece. Então é para eles que o Ben-Gvir quer dar armas, né? Ou seja, ele tem essa política ele quer implementar uma política de distribuir armas, porque o que ele falou na reunião do gabinete era que acho que Tot Konenut, né, que a gente que cada vilarejo desse que ficava ali não só que ficava na região de Gaza, né, todo vilarejo aqui em Israel,
são pequenos vilarejos, moram 1.000 pessoas, 500 pessoas, enfim, pequenos vilarejos. Eles têm o que chama Kitot Konenut, que são grupos de segurança, né? Cada grupo desse é formado por 12 pessoas, que são moradores do vilarejo, e eles fazem a segurança da região. A função deles eles não são um batalhão militar que são fortemente armados. Eles andam com fuzil, que é uma coisa comum, né? Eles andam com colete e andam com capacete. Esse é o equipamento que esses caras têm. E o Ben-Gvir ele foi falar, né, nessa reunião aí do gabinete que tem que distribuir arma para a população, porque foi provado que a Kitot Konenut, né, esses grupos de segurança, eles não são capazes de enfrentar uma invasão de terroristas, né? Então é por isso que você tem que distribuir arma para a população. E aí eu estava ouvindo uma entrevista que o cara simplesmente falou, eu estava lendo um artigo, o cara simplesmente falou, cara, ele não tem noção do que ele fala, porque a nossa função era um cara que faz parte de um grupo desse, que ele sobreviveu ao ataque. Ele falou, a nossa função não é guerrear, não é fazer guerrear realmente com 100 terroristas. A gente não tem equipamento para isso, a gente não tem organização para isso. A nossa função chegou algum suspeito, a gente vai identificar, vai ver o que está acontecendo. Se 2, 3, 4 pessoas tentarem invadir o vilarejo, a gente tem como fazer. Agora, se entrarem 100, 200 pessoas no vilarejo, a gente não tem o que fazer. Então não adianta nada dar arma para as pessoas. E ele falou que o número de sobreviventes nesses grupos ele aumentou de acordo com o número de terroristas que entraram nos vilarejos, ou seja, os vilarejos que tiveram mais terroristas, a grande maioria, ou se não todos, né, os membros desses grupos de segurança foram mortos. E nos vilarejos em que houve menos terroristas, menos homens, né, menos pessoas desses grupos de segurança foram mortos. Ou seja, o Ben-Gvir ele mostra que ele não tem absolutamente nenhuma noção do que ele faz, ele não sabe ele não tem noção de segurança pública, ele simplesmente é um fascista que quer armar a população em momentos de guerra. Em um momento em que a gente está ali a ponto de explodir, ele incita contra a população árabe do país, né? Ele, inclusive, na última guerra, há 2 anos atrás, né, em que o Kobi Shabtai, que hoje é subordinado dele, o Kobi Shabtai chamou ele de terrorista, falou, ele está criando caos na sociedade israelense, e hoje ele é chefe do Kobi Shabtai. A gente tem essa curiosidade aí, mas, enfim, agora estão os dois querendo dizer que vão mandar todo mundo para Gaza, né? Quem mostra aí solidariedade. Ou seja, a gente está realmente sem ter noção, sem essa... completamente perdido nessa história, né? E essa política de repressão, assim, esse Ben-Gvir, que é o cara que distribui arma, ele é o cara também que aprova a lei de segurança nacional, de emergência nacional, no caso, desculpa, que permite com que a polícia reprima a quem ele decida que vai reprimir, dá a ele e à polícia forças que eles não teriam no momento normal, vamos dizer assim, sem guerra, né? O que é extremamente preocupante, sabendo que ele é um fascista, né? Então, dar poder nas mãos de um fascista é isso. E é preocupante porque, enfim, a gente se sente coagido, né? Porque eles também estão checando Twitter, checando rede social, checando seja lá o que for. Então, ou seja, pode ser que em algum momento pessoas venham bater nas nossas portas por conta das coisas que a gente fala ou das coisas que a gente posta. Isso é realmente assustador. Bom, é isso. Eu acho que por esse bloco é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para a gente tratar aí da guerra pelo mundo afora. Bom, gente, essa semana a gente vamos começar falando da votação da ONU, né? Foram 2 votações na ONU para resoluções aí sobre o conflito. Uma na segunda-feira, que foi apresentada pelos russos, né? Que pedia aí um cessar-fogo humanitário, não fazia nenhuma condenação ao ataque terrorista. Essa resolução ela recebeu 5 votos a favor da China, do Gabão, do Moçambique, da Rússia e do Emirados Árabes, e foram 4 contras da França, Japão, Estados Unidos e Reino Unido, e foram 6 abstenções: Albânia, Brasil, Equador, Gana, Malta e Suíça. E aí, na quarta-feira, 2 dias depois, né, ontem, o Brasil apresentou uma outra proposta, lembrando aí que o Brasil preside, né, o Conselho de Segurança da ONU nesse momento, e apresentou uma nova proposta, uma proposta que falava terrível atentado terrorista cometido pelo Hamas, pediu uma pausa humanitária, né, foi uma troca aí na forma como eles costumam falar, em vez de falar uma trégua humanitária, eles falaram uma pausa humanitária, porque, enfim, o linguajar é importante, né?
Só que os Estados Unidos vetaram a resolução, dizendo que não podiam aprovar, porque, afinal de contas, não dizia que o Estado de Israel tinha o direito de se defender. João, muita gente caindo de pau em cima disso, os Estados Unidos não podiam ter aprovado, tudo mais, tudo bem, tudo que faz, mas, enfim, Biden estava vindo aí, a gente está no meio da guerra e eles sabem que vai ser difícil segurar Israel e pressão internacional, Estados Unidos segurando a onda, né? Pois é, os Estados Unidos fez muito esforço para ajudar Israel nessa guerra, né? Para mandar armas, para mandar dinheiro. Eles não vão apoiar um cessar-fogo agora, que, enfim. Óbvio que a desculpa dada foi ridícula, porque não constava uma frase dessas. Óbvio que isso podia ser negociado anteriormente, inclusive a proposta do Brasil, que foi a votação, foi muito mais branda do que a inicial, e foi feita negociações com vários países. A Rússia não gostou exatamente, mas ela se absteve, né? E o veto dos Estados Unidos foi porque os Estados Unidos estão dando respaldo para Israel fazer a guerra até o ponto que os Estados Unidos se separa. Enfim, o Conselho de Segurança da ONU é uma organização que é totalmente anacrônica, né? Porque você tem aqueles 5 membros fixos com poder de veto que basicamente engessam o Conselho de Segurança. Ele quase nunca consegue ter uma resolução com consenso, com algum dos 5 membros não vetando, né? Enfim, o Netanyahu conseguiu o que ele queria, que foi essa resistência norte-americana às 2 votações da ONU. E, de fato, enfim, Israel tem carta branca para atuar por mais um tempo, pelo menos, né? Como a gente comentou no primeiro bloco, assim, o Biden ele traçou os limites de Israel, que a gente não sabe exatamente quais são, mas é ele que decide, não é a comunidade internacional. Aparentemente, enfim. É isso que acontece, que tem relação com Israel, e o Biden ele deu mostras de que não estava disposto a permitir nenhuma interferência, já quando ele mandou os porta-aviões, os navios, enfim. Então, olha, eu vou dizer uma coisa para você, Marquinhos. É absurdo o que aconteceu? É absurdo, porque a resolução não era problemática. Se faltava uma frase, ela podia ser negociada antes e trabalhada. Falta de interesse dos Estados Unidos disso. É absurdo você negar a resolução. Mas quem esperava alguma coisa diferente disso também está viajando, né? Tipo, não ia acontecer nada diferente. Essa era a vontade dos Estados Unidos e isso que aconteceu. Pois é, a gente está vendo como isso tudo está acontecendo, né? Israel, imaginar que Israel vai parar alguma coisa agora é surreal. Eu acho o mais interessante é o seguinte: a gente vê apoio, a guerra, né? A guerra, quando a gente vivendo essa relação de guerra, e isso, o primeiro pronunciamento do Netanyahu, eu já falei isso outras vezes, vou continuar falando. Primeiro pronunciamento do Netanyahu depois do ataque, 12, 13 horas depois do ataque, ele falou em vingança, Nekamah. Ele falou em vingança. A gente estava ao vivo, gravando a nossa primeira live, e eu falei, peraí que o Netanyahu vai falar, eu fui ouvir o que ele vai falar, eu voltei e falei isso. O que me chamou a atenção é que no primeiro pronunciamento dele, ele fala em vingança. E é esse o sentimento, né? Então as pessoas têm que entender, a gente viu agora toda a questão do hospital em Gaza, né? Quanto mais as pessoas acharem que vão fazer Israel, vai deslegitimizar Israel e tudo mais, mais ainda vai ser a força da retaliação. Ou seja, o ataque do Hamas, ninguém pode esperar menos do que Israel está fazendo depois desse ataque do Hamas. Era óbvio que a retaliação seria mais pesada. Então, todas essas pessoas que não comemoram, mas que se recusam, né, a denunciar o ataque terrorista, elas justamente elas fazem com que elas ajudam força a esse sentimento de vingança. Porque vocês estão rindo da gente, vocês estão dizendo que foi certo o que esses caras fizeram, então agora vocês vão ver o que eles vão pagar por isso. Eu acho que isso é um ciclo, né? E a gente, enfim, acaba entrando aí nessa coisa toda. Então achar que o Biden ou alguém que você já vai falar não, Israel agora você tem que parar, né? O Hamas entrou, massacrou 1.300 civis, 1.000 e tantos civis, matou algumas centenas de soldados, sequestrou outros 200 pessoas entre civis e militares, e vai ficar tudo por aí. Não vai ficar tudo por aí. Então, no momento em que você comemora isso, ou que você acha que foi justo o que o Hamas fez, você só está colaborando para que essa vingança ela seja muito maior, porque em momentos de guerra a gente não pode falar, as pessoas não vão falar com a cabeça, vão falar com a barriga, né? Vão falar com o estômago.
E é isso que a gente está acontecendo, e é isso que está acontecendo aqui. Então, esperar que os Estados Unidos fossem frear alguma resolução no momento desse é um tanto quanto fora da realidade. Bom, nosso próximo assunto desse bloco foi aí como chama aqui, né, Arakev Tavirit, né, o trem aéreo, vamos dizer assim, trem aéreo, acho que é a melhor tradução. 3 chefes de Estado vieram ao país essa semana, começando aí pelo primeiro-ministro, pelo chanceler, né, alemão, Olaf Scholz, que chegou aqui no dia 17, chegou aqui na segunda-feira, veio aqui, foi o primeiro a prestar a solidariedade, veio aqui, se encontrou com o presidente, se encontrou com o Netanyahu, se encontrou também com parentes, né, das vítimas de sequestrados. Ele veio dizer que, né, enfim, Israel tem o direito de se defender, que vai trazer, inclusive, vai prestar ajuda militar para Israel e ajuda humanitária a Gaza. O Rishi Sunak, né, o primeiro-ministro inglês, veio aqui hoje, chegou aqui, fez uma visita relâmpago. Tem que ser a visita relâmpago, né? Porque os caras também estão cagados de tomar uma bomba na cabeça. Então, eles vêm aqui, fizeram aqui a mesma coisa. Ele veio pedir que Israel ajudasse a tirar os cidadãos ingleses, né? Na verdade, o Schultz falou a mesma coisa, né? Que Israel ajudasse a tirar os cidadãos e cidadãos alemães de Gaza. O Sunak, né, pediu para que Israel ajudasse a tirar os cidadãos ingleses de Gaza. E também disse, né, que o Estado de Israel tem o direito de se defender e que tem que, enfim, levar ajuda humanitária a Gaza. É um discurso que todo mundo faz o mesmo discurso, só que a estrela da semana foi o presidente americano Joseph Biden, né, cara, o Joe Biden, que chegou a Israel. Parece aquele Bernie morto muito louco, né, que ele chegou aqui depois de um cara de 81 anos, veio aqui, fez uma viagem de avião, botou o pé aqui, fez o que tinha que fazer, deu a linha política, né? Que ele veio aqui basicamente isso para mostrar, para dizer para o governo de Israel qual era até onde o governo de Israel pode ir. Assim, até aqui a gente está com vocês, depois daqui não está. E eu acho que no momento que o governo de Israel não tem nenhuma estratégia, não sabe nem o que vai fazer, né? O dia de antes, o dia de depois, enfim, eles vieram aqui também dar aquela ajuda. Mas, enfim, essa vinda do governo do presidente Biden aí deu uma moral ao país, até porque ele também veio e disse que não vai deixar que nenhum outro país se meta aí nessa guerra, ou seja, cortando aí as asinhas do Hezbollah e do Irã, e talvez de outros países aí que tivessem algum interesse aí em apoiar esse conflito. E deu, né, João, uma certa tranquilidade aí ao governo israelense, já que continua chegando também armamento americano e possivelmente na próxima semana pode ser aprovado aí uma ajuda, mais uma ajuda, né, americana em armamentos no valor de 10 bilhões de dólares. E isso com certeza vai dar um gás aí no exército israelense, que aparentemente parece um conto atordoado. Pois é, Marquinhos, a visita do Biden foi muito falada. A segunda vez que o Biden veio para Israel, na primeira vez que ele veio, o primeiro-ministro ainda era o Yair Lapid, né? Foi bem entre o Bennett e o Lapid, bem na primeira semana do Lapid, se não me engano. Não me lembro de um presidente americano vir para Israel 2 vezes num espaço de, em um mandato só. É óbvio que essa é uma ocasião especial. Ele veio, enfim, você comentou pelo que ele veio, a gente comentou também sobre isso. Enfim, a gente comentou também que ele foi na reunião de gabinete, então eu quero me concentrar não na visita do Biden, nem dos outros chefes de Estado. O Macron também ainda vem, se não me engano, ele vem essa semana. Desculpa o barulho, estamos escutando, porque está chovendo pra caramba aqui em casa. Estava gravando do lado de fora, e agora eu tive que entrar. Vamos ver se eu consigo diminuir aqui o barulho. Mas, enfim, vamos falar sobre quem não veio, né? Porque o Vladimir Zelensky, ele queria vir, bem aí quando a guerra estourou, queria prestar solidariedade, né? O Zelensky é muito esperto politicamente, ele quer estar do lado da União Europeia, dos Estados Unidos, nesse conflito, né? E ele anunciou que queria vir para Israel. Israel que nunca se colocou exatamente do lado da Ucrânia na guerra deles com a Rússia, né? Israel tentou manter uma neutralidade, desagradou, inclusive, o governo norte-americano, mas principalmente por conta das relações que Israel tem com a Rússia, que são muito significativas, e o Zelensky quis vir. E Israel, a mensagem que ele recebeu de Israel foi: esse não é o melhor momento para você vir. Enfim, praticamente fala, cara, não vem, cara, a gente não quer você aqui não, vai causar confusão pra gente. Então o Zelensky não veio, não tem data marcada para vir, e se vier, ele vai passar uma vergonha, porque não vai ser recebido pelo Netanyahu, né? E vai ser, enfim, vai ser ruim pros dois. Mas acho que o Zelensky entendeu o recado e não vem. E o Zelensky, coitado, ele agora se ferrou, né? Porque o Netanyahu virou o pedinte da vez, pediu dinheiro e vai receber, e o Zelensky está pedindo, já não recebe mais nada,
e agora os Estados Unidos parece que vão mandar um carregamento de armas para Israel, eram armas que estavam destinadas à Ucrânia, e agora vão para Israel. Então a guerra aqui de Israel com o Hamas é já dinâmica, ela tomou os holofotes, a guerra da Ucrânia foi totalmente obsoleta. Enfim, e o Zelensky é o maior perdedor dessa história, de todos aí, enfim, de tudo, pelo menos falando da geopolítica global, né? Enfim, e como você comentou, vai vir mais dinheiro, vai vir mais armas, veio muito apoio, veio todo o apoio possível que o governo Biden deu, eu nunca vi um apoio tão enfim, como chamar? Um apoio tão concreto, tão incisivo. Expressivo. Expressivo, exatamente, essa expressão é melhor, como que os Estados Unidos deu agora para Israel, e agora Israel tem que corresponder, né, com esse apoio, tem que ser eficiente e não queimar o filme dos Estados Unidos mais do que já está queimando. Bom, é isso, né? O Bernie veio aí, foi embora, chegou aqui, estava comentando com amigos meus, né? Perguntei para um amigo meu que mora aí na região trabalha na região de Tel Aviv, falei, e aí, teve míssil aí? Ele falou, não, hoje está tranquilo. Aí eu falei assim, porque o Biden está aí. Cara, deu 5 minutos depois que o avião do cara foi embora, começou a, como é que chama isso? Matar, né? Jogaram aí vários mísseis de uma vez só na região sul, Tel Aviv, enfim. Se tivesse jogado míssil em Tel Aviv, né, porque ele se encontrou com o Netanyahu e com o alto escalão aí da defesa em Tel Aviv. Se eles tivessem jogado míssil em Tel Aviv, enquanto o Biden estava ali, se tivessem que levar o Bernie para o bunker ali em Tel Aviv, meu irmão, aí aquele porta-aviões está ali parado na Grécia e ia estar em frente a Gaza nesse momento. Então eles esperaram 5 minutos depois que o aviãozinho foi embora, os caras começaram a jogar míssil. Bom, é isso. João, de acordo com a minha pauta aqui, acabou, cara. Ficamos por aqui ou você tem algo mais a declarar, cara? Não, nada mais a declarar. Edição longa, enfim. Então vamos edição nessa longa aqui. E eu tô ferrado para editar essa edição, mas enfim. Vou fazer. Mas é isso. Então é isso, cara. Gente, olha só, a gente tinha uma surpresa aí para esse episódio. Na verdade, a gente gravou um bloco com o nosso grande amigo e camarada Felipe Volokita, que é documentarista e está rodando o país aí nesse período. Ele gravou, enfim, muito tempo aqui com a gente. Mas a gente vai lançar esse episódio, vai lançar esse bloco mais para o meio da semana, daqui a alguns dias, porque senão esse episódio vai ficar muito, muito, muito grande. E a gente vai lançar essa experiência aí do Volô nessas 2 últimas semanas como um episódio separado aí, enfim, daqui a já vou editar tudo junto, mas ele vai sair separado. Enfim, estamos nas redes aí. Eu tô para os ouvintes ainda que não viram, não seguiram, eu estou agora fazendo o Twitter do nosso podcast, então quem quiser, estamos lá, @do lado esquerdo. Também tem o Instagram, a gente fez 2 lives no Instagram, enfim, problemas técnicos aí. Também era a primeira vez que eu estava fazendo hosting, então, enfim, entendi, mas teve um problema técnico que quando a live caiu e ela não ficou salva, mas, enfim, sigam lá a gente também no Instagram para não perder as próximas lives e vem novidade por aí, a gente tem pensado em muitas coisas e estamos tocando. Devagarzinho a gente vai avançando. João, ficamos por aqui então e gravamos nosso próximo episódio em algum momento, né? Que, enfim, a gente está gravando vários episódios e a gente grava o próximo. Forte abraço, cara. Dias tranquilos pela frente. Amém. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.